Fala, cativeiros e cativeiras! Tá começando mais um programa especial número 6. Palmas, pô, A tem que ter família, a palmas, tem que família, ter tem que ter palmas, as tem que ter famílias. palmas. É o episódio número 6. É, 60 inscritos. Que isso, hein? Que que isso. Mais do que isso? aqui minha rua. A cada programa eu vou. A cada programa eu vou falando o número de inscritos, porque um dia a gente chega a 1 milhão. Pega. Um Amém. dia chega. Então, com o programa especial número 6, a gente vai debater hoje entre animes novos, animes atuais, animes dos momentos, os famosos animes hypados, contra os animes clássicos, as lendas, o ápice do Lendas. anime, os melhores animes da história. E vamos debater se hoje estamos vivendo a melhor era dos animes. Porque eu, por exemplo, eu comecei a ver anime em 2015. A era que eu peguei, eu acho que é a melhor era de anime. Que era o debate Bleach, Naruto. Era Bleach, Naruto, Dragon One Ball. Piece. Dragon Ball a gente vivia do Z ali. É. E o One Piece que tava vindo com Marineford, mano. É difícil pegar essa trinca. One Piece tava o quê? Tava O em One Piece tava tipo em Marineford quando eu comecei. Marineford. Caraca. Marineford É. parou, mano. Parou. Foi ali que o One Piece estourou. A real é essa. Foi em Mano, o pessoal 2015 falava One que a One Piece. Piece era muito arrastado, mano. Aí veio Marineford e já era. Aí E continua mais Naruto. arrastado, mais bonito. Mais bonito. Não julgo, é bom. Mano, é que ó, eu acho que, defendendo os animes novos hoje, é que os animes novos hoje não tem filler, né, mano? A coisa dos animes antigos é o É. filler, mano. Pô, você vê Naruto ali, mano, acho que metade do anime é Naruto. É filler, mano. Mas tem um pessoal, né, que coloca na internet quais os episódios que tu pode pular que a história vai continuar, né? É. É, Que tipo, não, no Naruto tem. Eu acho que você que não pula vai 100, atrapalhar nada. 100 episódios de Naruto, eu acho que é filler, mano. Se for até mais. Mas eles estão fazendo isso também do One Piece, né? Vai ter o One Piece, né? Mano, One Piece, eu. O One One Piece Piece, mano, tem tem a filler. comunidade, né, que fez, tipo, a lista e tal, dos episódios que tu pode pular e tal, Não, parada mas a assim. Netflix, eu acho que a Netflix, eles vão lançar o One Piece, que é The One Piece. Ah, é, eu vi também isso. A Netflix vai lançar um novo One Piece que ele corta os filler e aqueles Corta episódios tudo. bobo, né? Eu vi isso também. É? Não, isso eu não tinha Ah, o visto, não. anime, se cortar um One Piece de 1000, ele deve ir pra tipo 800, né? Não é tanto. O One Piece não Não, tem. acho que corta Eu, bastante. Né? eu acho que, não, eu acho que vai pra uns 800, já. Eu acho que o One 800 Piece só? não tem tanto filler. Aham. One Piece é um anime até direto, mano. Não, Eu acho que vai pra uns 800. Mano, o negócio de filler é por causa é do Naruto, mano. é do É do Naruto. Do Naruto. Naruto. É Exagerado. do Naruto, mano. Pô, o Naruto, você Naruto viu o estragou, velho. Naruto O inteiro cara na escadinha. enxerga um besouro ali, vai mostrar o passado do besouro todinho. É, velho. Tipo assim, é, se tu parar pra pensar, tipo, é quando tu cria um afeto por outros personagens, né? Tipo, É, né? desenvolve outros personagens. Só que, mano, tem filler que não dá, velho. Que é Se uma for, parada se Mano, muito. for ver, é tipo fã de é, Pokémon, né? É, Que eles mas pegam defendendo o Naruto, pessoas mano, pra nenhum cada anime vai personagem. fazer igual o Naruto fez, igual o Rizó falou. Crescimento de personagem, mano, mano, não existe anime melhor que Naruto. Não existe, velho. One Piece. Não, É, mano, eu vou falar a concordo. verdade pra vocês aqui, ó. É uma opinião própria minha. A gente tá. O tema a gente tá fugindo um pouco do tema. Mas eu acho que o anime Naruto desenvolve personagens melhor que o One Piece, mano. Absurdo eu falar isso? Por isso que tem muito filler. Por isso tem muitos fillers. Só que eu acredito que não, mano. Porque, por exemplo, a gente pega lá, dar um exemplo aqui, né, em comparação. A gente pega o Maitogai. Mas do Pô, Gai. mano, o Maitogai foi um personagem bem desenvolvido. Contou a história dele, pá, não sei o que. Foda. Pegou, aí a gente pega o mesmo cara, só que mais novo, que é o Rock Lee. É, pior. Cadê, mano, que ele desenvolveu? Não desenvolveu, velho. Bom, Rock Lee desenvolveu no clássico. No clássico, pô, aí a mesma coisa do Neji. O Neji no clássico era muito brabo, velho. Chega no Não, desde. Shippuden, ele morre com uns galhos, mano. Tipo assim, é sem, tipo, tá Mano, a ligado, morte do velho? Neji é a mais ruim do anime do Naruto. Mano, tipo assim, o personagem, a história do personagem é muito da hora. Do Só Neji. que, do Neji. Só que
né, a saga Naruto não sabe aproveitar os personagens. De forma alguma, não soube aproveitar, mano. Não, eu acho que mano, o que eu acho que pega em Naruto é que o criador de Naruto não teve tempo pra desenvolver o anime, porque não é possível. Não, mas Porque eu acho que o anime é muito apressado, mano. Se tivesse 1000 episódios igual One Piece, seria outra história, mano. Não, seria outra história. Só que eu acredito muito que ele ia escrevendo aqui. Aí sabe quando você vai escrevendo, você não lembra lá do começo? aí Aí perde a ele, ponta. aí ele, O One Piece é perdeu, mano. bem trabalhado, velho. Papo reto, Porque, porque o bicho descreve tudo da fruta, por exemplo. Oda descreve tudo da fruta, explica certinho como que a fruta funciona, Mano, tal. é. Menos aqueles que ele quer fazer mistério, né? Que, é, Mano, o One Piece é muito bem detalhado porque um amigo meu começou a ver One Piece esse mês passado, mano. Ele tá vendo o arco dos gigantes. O arco dos gigantes tá fazendo efeito hoje, no episódio 1200 de One Piece. Mano, nem saiu o episódio, gente. Tá no mangá ainda, tá mano. no tá bem mangá, grande, tá né? no mangá. E outro, o arco do Zop, que é um dos primeiros arcos, quando eles vão pra ilha do Zop, conhecer o Zop, tá fazendo diferença no anime hoje, que é Pois a é. terrinha do Zop. É, Então, Mano, mano, é o criador de igual. One Piece, ele dá muito detalhe pro anime. o Ele dá muita desenho, atenção. ele trabalha A, muito com a física também. a história de One Piece, ela é muito bem contada, assim. Ela não chega a ser perfeita, né? Porque tem Não, tem falhas e muito tal. erro em One Piece. Tem vários erros. Só que, mesmo tendo erro, dá pra ver que aquele erro ali, ele dá pra ser corrigido de alguma maneira. Cabível, né? É igual o braço do É, Shanks. O braço do Shanks é um erro. tipo, por que que o Shanks perdeu o braço dele? Aí os caras, por que que não Isso. usou o Haki? Pô, ele não usou o Haki, O cara mano, pode ser treinando. explicado, tipo, hoje em dia. Tem a teoria que As fala teorias. que ele Ele perdeu o perdeu. braço de propósito pra Ele, falar que apostou no Luffy, pra mostrar pra, tipo, todo mundo ali que tava junto com ele, que o Luffy ele era o é. Nika, É o que Nick, era o escolhido. Joy Então, Boy. por isso ele deu o braço pelo Eu moleque. perdi o braço pra Tipo, esse moleque. é um erro que todo mundo ficou assim. Por que que ele não usou o haki do armamento? Por que ele não usou outras paradas? Porque ele não quis. Porque ele não quis, mano. Tipo, foi literalmente uma aposta dele. Às Ele vezes Não, podia apostou o eu vi fazer uma braço. treta teoria mesmo, que ele podia perdeu o fazer braço uma. porque tinha um. Porque eu vi uma teoria que o Shanks perdeu o braço porque tinha tipo um marcador Sim, ainda tem essa Ah, outra eu vi teoria isso ainda, mano. também. da Tem Marinha, essa da outra teoria. Marinha. Que ele A perdeu. marca dos Cavaleiros Sagrados, Tá no É, braço né, que a dele. família dele é lá do... que a família dele, tem Ele tem um irmão Irubito, gêmeo, foi? ele tem um irmão gêmeo. Então, não, então essa parada do irmão gêmeo, pra mim, One Piece fez a pior merda do mundo. Não, essa parada do irmão gêmeo, mano, Mano, é muito lá no, ruim. não é muito ruim, sabe por quê? Quando o Shanks aparece conversando com os cinco anciões, Ah, mostra o lado do rosto dele que não tem a cicatriz. sim, E sempre foi mostrado, tipo, a cicatriz do do Sanji. ladinho da cicatriz. Quando saiu esse negócio que só mostrava uma parte do rosto do Shanks, começou teoria. Começou teoria. YouTube bombando. Que pode ser Aí o tem uma irmão dele. parada que, se eu não me engano, ou é o nome do Shanks, ou é a bandeira que ele usa, que tem algo a ver com, tipo, três cabeças, né? Aí vai lá, o irmão gêmeo dele aparece, E tem o pai e a dele também. fruta do irmão gêmeo dele, a fruta não, a espada do irmão dele tem uma fruta que é a fruta do Cerberus. O que que o Cerberus tem? Três Três cabeças. cabeças. Ou seja, a teoria hoje Então em pode dia é ser o que irmão existem dele. três gêmeos. Não, Nem Três gêmeos, gêmeos. trigêmeos. ele vai virar o Barba Negra, porra. Ele vai virar o Barba Negra. Ele vai virar o Barba Negra. Mano, Mano, pode ser por isso que o Barba Negra tenha conseguido ferir ele, mano. mano, mas você não acredita que, por exemplo, pra mim, o criador de One Piece colocar o Shanks com o irmão gêmeo pra ter o irmão gêmeo do mal é igual a Marvel faz pro multiverso pra trazer o Homem de Ferro de volta. É uma justificativa muito merda pra você trazer um personagem, porque, mano, o Shanks tem que ser o vilão do anime. Então, pode ser o Shanks o vilão do anime, Mano, tudo é, bem. é porque, é porque, Ele tipo é assim, pirata, mano. Pirata não é bom, mano. Pirata não é? ele não, ele é um pirata, beleza, pirata não é bom. Pirata não é bom, ele Só, tem seus só interesses. E que, só que apresentado a visão de pirata, né? Tipo, o é, que Isso, apresentar pra nós é a visão do pirata. só Porque que se nesse fosse universo, apresentado da visão da Marinha, ó. mano, só que nesse universo a gente percebe que os piratas não são os vilões. Tipo assim, Depende É, do os pirata. grandes, né? Tipo assim, dá pra ver que eles fazem a parada e tal, fazem coisa errada. Só que, tipo assim, dá pra ver que a Marinha é o pior, mano. mas nada mais, nada menos que acontece hoje em dia no mundo. É, É.
Mostra o mundo. É tipo assim, bandido trabalhando com polícia, mano. É. O Kaido trabalhava, o do Flamengo trabalhava com a Marinha, tipo assim. E trabalhava com o Kaido. Tipo assim, tanto que no mangá, quando acontece a luta do Kid contra o Shanks, que aí vai lá, não sei se você lê, então não vou dar spoiler. Vai lá, acontece a parada lá, mano. Não, acho que isso foi mostrado no anime. Foi Não mostrado no sei. anime a Foi, luta foi do. mostrado no Foi, anime. foi, foi. Que aí ele derrota o Kid com um golpe. O bicho Com um Aí parece golpe. fusão, chega, né? Que chega, aconteceu. é, chega um carinha lá, pô, a gente te dá todos os poneglyphs de rota que a gente tem, não sei o que, deixa a gente viver. Aí ele meio tipo, eu acho que isso é mostrado no mangá, não sei se é mostrado no anime. Não, isso ainda não mostrou Que, no anime. Não que ele mostrou, fala, pô. tipo, Mostrou. a gente tem que ser, a gente tem que mostrar que a gente é pirata e tal. Aí o E- Shanks dá o golpe final, explode o navio Ah, todo. não, isso mostra no Mostrou, anime. pô, Isso É, mostrou. aparece no mostra. anime. É o cara da tripulação do cabelo vermelho, Do Kid, do Kid, e ele, do o Staff Shanks Kid. mata ele, né? Por teoria. É. Teoria matou, porque Falta ninguém mais isso em One apareceu. Piece. Falta Pô, isso em deu o One fim Piece. da briga do Lau Com o do O Flamengo? Com o Lau, o Barba Lau Negra? contra o Barba contra o Negra, Barba Não Negra mostra a luta em deu si. fim se eu não me engano, não mostrou ainda no. no anime. Não, mostrou no anime, mas não, tipo assim, não mostra a luta por inteiro. Nenhuma luta do Barba Negra foi Não, mostrada no anime por inteiro. nenhuma luta do Barba Negra foi mostrada por Nenhuma inteiro. luta do Barba Negra foi mostrada Eu inteira. não lembro se foi mostrado porque o Lau luta contra ele, Isso. só que Mostra. a diferença de tripulação do Barba Negra para do Lau é É totalmente. gigante. A do Barba Negra é muito pica. Pô, o Lau Aí só tem ele. ele praticamente, Mano, velho. a É, Os ativação do outros é LoL é a velho. mais merda do anime. É ele aí e o Urso. ele. Aí ele é derrotado. E os caras fogem com ele, tipo, foge assim, porque ele já tava na merda, né? Eu não sei se ele Caralho, foge nós com ele fugiu pelo mar. totalmente do tema, viado. É. Mano, o Lau, ele consegue trocar com o Barba Negra, mano. A tripulação dele. Ele consegue trocar com o Barba Negra. A Só verdade ele, é né? que o arco de Wano, mano, eu fiquei puto com isso. Tentou nivelar os três. E não tem Ah, como, mano. O calma. Luffy tá muito acima dos três, mano. Tipo assim, o King é muito arrastado no anime, mano. Eu não acho ele isso tudo sei lá, mano. Tentou nivelar os três, só que logo Tentou. após eles saírem de Wano, mostrou a diferença. Os Mostrar. dois tomam um pau e o O Luffy fica Luffy tá aqui como. lutando contra ancião, lutando contra almirante e rindo. Ô, mano, os caras, tipo, saem, igual o João falou, os caras saíram da asinha do Luffy. Ô, mano, eles não aguentou. Não, Pois é. o Luffy também já perdeu pros almirantes. O Luffy, mas ali, hoje o Luffy, mano, o Luffy hoje, eu acho que hoje no anime o Zoro troca com o King. Não sei se Com o ganha. King, O o King, Zoro ganhou do ele King. ganhou do King. Não, do É o Kid. Kid, né? Do O do Kid. Kid. Não, o Zoro com certeza ganhou do Kid. O Zoro troca o Kid, mas não sei se ganha porque a fruta do Kid meio que altera do Zoro, né? Ele pega a espada e fé. É. Ele puxa a espada e valeu, falou. Mas Ô, mas- voltando porque, olha só, o Naruto, mano. O Naruto, o mundo de Naruto, a forma de poder do Naruto, mano, é uma das melhores de todos os tempos. É basiquinha, é boa. É básica, é boa. Só que no anime de Naruto, o Shippuden é muito apressado, mano. O Shippuden é só Naruto e Sasuke, mano. O anime Eu acho que inteiro. Eu acho que se perdeu muito, pô. Porque a gente, no clássico, a gente vê um anime realmente de ninja, O né? clássico é um anime de ninja. De Mano, o clássico. ninja. E no Shippuden, a gente foi tendo uma escala de poder que, tipo, foi daqui. Eu tentei assistir o Naruto todo, velho, mas eu não consegui. Eu consegui assistir o clássico, mas cheguei no Shippuden, sei lá, O clássico é, Broxou. mano. O Tipo assim, parei clássico, onde o clássico é melhor que o Naruto, a tipo. Sakura mata o Sasori. Na mano, briga dos dois lá. mano, Naruto é um anime que pra nós, assim, marcou muito. Não tem como nem falar. Pra mim é o Antigamente, melhor anime de todos. tipo, eu falava isso. Pra mim, Naruto é o melhor anime de Pra todos. mim o Naruto é o melhor anime. Só que depois que Sentimental. você assiste outros animes, Naruto é um clássico, não tem como nem falar disso. Naruto é um Naruto. clássico. Só que depois que você assiste outros animes, por exemplo, Fullmetal, One Cara, Piece, Full Metal, puta se que você Fullmetal pariu. é botar tudo, cara. Naruto em comparação a Pelo amor esses de Deus. animes, pelo sentimento, de One Piece não, mas de Fullmetal, pelo sentimento, eu escolheria Naruto.
Agora, por questão de história, bem Cara, trabalhada, Fullmetal eu achei tudo, incrível, mano. O bicho seria trabalha totalmente muito Fullmetal, bem. mano. Mano, mas. Eu vou falar a verdade. One Piece tem 1000 episódios pra trabalhar a obra, mano. O criador de One Piece, eles deram pra ele porque, não sei se você sabe, mas os animes são comprados pelas canais que fazem o anime. Meio que o criador do anime perde o poder dele. Tem isso. Só que o One Piece, o criador de One Piece conseguiu manter o direito dele de palpitar sobre anime. Então ele tem. Mano, se quiser, ele vai ter fazer o One Piece ter 2000 episódios. Mas eu não sei se você viu a. Como que fala a palavra? O criador de Naruto é o Pô, Masashi, né? não, não lembro. É, o que tá tendo em One Piece, mano, no mangá do One Piece, o Sanji, ele tem uma relevância grande. O Sanji tem uma Ele, relevância grande. ele não aparece como bobo toda hora, lógico que ele aparece como bobo às vezes, e tal, Isso tem apaixonadinho e tal. gatão, né? O Sanji gatão. É, só que no mangá, ele é, tipo, muito diferente, É, assim, velho, porque a do única coisa Sanji. que me deixa indignado no Sanji é aquelas. É que nem na ilha dos Homem-Peixe lá. Nossa, eu fiquei com Ah. a raiva do Sanji, velho. Pelo Nossa, ele amor tava de Deus, muito mano, bobo, toda não hora, tava? velho. Mano, ó, Mano, Em Egghead, tem uma personagem que o nome dela é Bonnie, Sim. e ela é uma criança, né, certo? aham. No mangá, tem uma hora que o Sanji vai levar, tipo, uma comida pra ela, né? Aham. E ele leva normal, tipo assim, pô, A né, criança. normal, né? Só que no anime mostra ele, tipo, coraçãozinho nos olhos, Ah, essas paradas. só Aí tem uma sangra o hora, nariz porque não pode mostrar boneco gozando. é, Ele é muito aí tem bobo, uma velho. hora que o Vegapunk tá falando sobre a transformação do Nika, e o Sanji tá, tipo, fazendo careta no anime, Ah, e no mangá ele tá reagindo como todo mundo. Tipo, assustado e tal, mas como todo mundo. Então, tipo Eles assim, deixam o Sanji muito bobo no o anime, mano. anime deixa o Sanji muito Muito bobo. bobinho. Por quê? Por conta de grana. Porque sabe que o Zoro é muito mais hypado que o Sanji. mas Mano, assim, o One Piece é um clássico que acabou virando do Atual. atual. É o único clássico que a gente consegue manter ele no clássico hoje em dia. É, mas Esse tem o é, Boruto, né? A continuação daquela. mas o Boruto não pega coisa de clássico é. porque Boruto tá virando um Naruto. Como assim? Em questão de filler. Tá focando Porque muito no filler. porque se eles pegam e fazem um anime, ia alcançar o mangá, Ah, Isso. certo? Então o que que eles fazem para não alcançar o mangá? One Piece teve essa parada De tempo final aí. do ano passado pra cá, oh, que espera. tava alcançando o mangá, toma, hiato no anime. Só que também aí eles, pô, já que a gente vai fazer um hiato, vamos fazer um remake de um arco, que foi o dos Homens Isso. Peixe. Eles não Meteu vão um perder Não remake. sabe dinheiro. não. Eles não vão perder É, dinheiro. Eles não vão Não perder sabia que dinheiro. eles tinham feito remake, não. eles fizeram um Aí um remake do remake arco dos Homens Peixe, tipo, da não um luta do remake Luffy. mudando a história, mas tipo, mudando a animação e tal. Ah, foi? Pra ficar melhor. É, Eu deixou acho que eles mais. vão fazer Ah, isso com o tá. Naruto também, Eu mano. vi que eles estavam lançando episódio, era É, do. Eu, Ah, tá. eu ouvi dizer que eles iam fazer isso com o Naruto clássico também, iam fazer o remake do anime. Pô, mano. Seria tomara. bom. Cortando ali os fillers. Então, Pô, tipo mas assim, aqui, hum, eu vou falar com vocês, olha, eu acho que o pessoal que gosta mais do Zoro, o Zoro pra mim é um personagem que só serve pra briga, mano, só pra luta. O Zoro não é um personagem da hora, não. Ô, mano, o Ano era o arco perfeito pro Zoro desenvolver, mano. O Zoro não fez mano, nada em um como ano. ele não Desenvolveu pra desenvolveu, caralho, cara, velho. ele literalmente ele feriu um Yonkou, Não, que é o Zoro considerado lutou. o cara mais forte, O mano. Zoro lutou, eu tô falando isso. Eles fazem o Zoro com boneco de luta. O Zoro tá virando o Goku, o Zoro só serve pra lutar. Tô falando de desenvolvimento pessoal do anime na hora. Mano, o Zoro antes do time skip era muito mais da hora, mano. Mas você O imagina que Zoro no poderia rio, o acontecer o Zoro que não em faz um ano? nada. O que mais Mano, ele poderia desenvolver em um ano? É igual o Sanji. O Sanji a gente viu a história, a gente sabe o passado do Sanji. O Sanji mudou com o personagem. o Sanji, ele não foi mostrado o passado dele antes, porque ele era um Vinsmoke e não fazia sentido pra história trazer os Vinsmoke naquela época. Naquela época. Isso. E É, pode, assim os, como pode fazer com o Zoro. o Mas Zoro, o arco dos samurais era do Zoro. o Um passado ano. do Zoro já Até foi mostrado. O passado do Zoro já foi mostrado. Foi mostrado o mestre dele e tal. Tanto que o mestre dele tem a ver com um ano. sim, que o cara conhecia o mestre dele, mas não foi grande coisa.
Não, mano, lógico que é canon de coisa. Porque nisso aí dá pra tirar muita teoria que o Zoro é descendente de Ryuma. Altas Então, paradas, mano. mas o Zoro só tem teoria, a gente não sabe dos pais do Zoro. A gente não sabe dos pais do Zoro. A gente não sabe da mãe do Luffy. É. Porque não é importante pra história, Não entendeu? sabe, entre aspas, né? Porque é o Crocodile. É, Ah, mas é verdade. você vai querer falar pra nós que o Zoro é uma criança que soltou num negócio de espadachim, samurai. Soltou ele lá. Não, viado, calma aí, pô. Mano, a história dele começa nisso, a história do Não, ó, Zoro peraí, começa. peraí. A história do Zoro começa ele sendo garotinho. E pá, ele faz as Já paradas dele treinando. lá e ele entra num dojo. Isso. Nesse dojo que ele entra, ele conhece, né? Conhece o dojo, conhece a Asuma, não é? A Asuma. Isso, a menininha do Ó. Conhece a Asuma. E o Zoro, ele sempre teve a parada de tipo, pô, eu vou ser o mais forte, vou ser o espadachim mais forte. Só que quando ele enfrenta a Azuma, ele perde 2.000 vezes pra Azuma. Não, É. Suzumo o quê? É. Não, pera aí que eu vou pesquisar. O nome dela não é isso, não. Eu acho que o nome Por dela ele. é Ah, esse. não. Acho que é. A Oh, mano, Azuma é o do Naruto. a questão que o Zoro pós-time skip virou um Zoro burrado, o É a cara Kuina, fechado, o cara É só Kuina, mano. Kuina. buina. É com a Kuina. Aí, tipo, ele perde 2.000 vezes pra Kuina e eles fazem uma promessa. Tá, a gente vai ser os espadachins mais fortes. Só que a Kuina morre, ele carrega a espada dela e carrega esse fardo. Então a história, o desenvolvimento do Zoro tá desde aquela época. É, Ele ele tá começou como um tornando esse cara. personagem engraçado, Isso, ele era engraçado antes do time skip, o Zoro era engraçado, isso eu ele concordo. era É, engraçado, só que hoje em dia ele literalmente virou o imediato do o que bando. aconteceu Ele tá foi isso. amargurado, o Ele Zoro se tá humilhou amargurado. pro Mihawk, pô. Pro Mihawk treinar ele. Pois é. Depois disso, o bicho O perdeu a graça Zoro, o todinha que treinamento tinha. do Mihawk, a gente sabe que o Zoro veio com o olho cortado, a gente não sabe se o Zoro usou isso É, pra e a treino. história pra desenvolver, pô? Como que vai desenvolver isso em um ano? Qual é o sentido de desenvolver o. Mano, é a terra dos samurais. É o É, arco pô, do mas o cara. bicho Mano, desenvolveu a uma gente terra samurai. Só desenvolveu. não Ele desenvolveu porque pegou, queria. ele pegou a espada do Oden. Ele Pegou descobriu lá que um dos mestres dele lá e tal era de Wano, que fez a espada e tal, era de Wano. Eu acho que é porque você tá focando, tá comparando com a do Sanji. É. Então, a do Sanji falta, mano, falta vida no Zoro igual tem vida no Sanji. O Sanji era, mano, se fudeu Mas você quando acha que vai criança. aparecer Mano, a mais história alguma mais coisa doida do do One Sanji? Piece Mano, é do Sanji. o, É a Você melhor acha que vai história do One onde aparecer Piece. que, mais alguma onde que coisa o do Zoro Sanji? não sofreu, mano? Mano, não, o Zoro O cara sofreu, morreu, mas viado. O falta cara morreu e vida voltou. no personagem, mano. Ô, mano, o Sanji, Falta o mesmo, criador tem do que morrer anime, mais sabe rápido. que o Sanji é um dos caras mais quebrados. E ele dá buff pro Sanji, ao mesmo tempo que ele dá um buff, ele nerfa. Ele deu armadura pro Sanji, mano, que é extremamente forte. É a roupa mais forte da família do Sanji. Não é nem que Opa, não, seja é esqueleto. armadura. A O, armadura, o, ele tirou a Ger- armadura do Sanji. o Germa Six, né, lá, eles queriam criar um humano meio robô e tal, né, Isso. parada tecnológica, o ápice da evolução humana. Isso. Ele criou, só que ele criou os irmãos do Sanji, o que que aconteceu? Perderam emoção. Perderam a emoção. O Sanji não. Pois é, o Sanji não, então eles acharam que tinha um erro com o Sanji. Isso. Só que agora, depois do arco da, Da da Big Big Mom e tal, Mom. a gente descobre que o Sanji em É o... si é a criação perfeita. E Sim. pronto. E E fora isso, pronto. mano, Não o vai Sanji é aparecer mais Aí, um... nada do Sanji. Não vai em um aparecer ano, mais em nada. um ano ele usa a roupa de ficar invisível. Só que Isso, não que é é a a roupa roupa que deixa ele forte, a roupa deixa ele invisível. O corpo invisível, dele é forte. ele fica mais resistente. Não, ele já é resistente. Tanto que ele toma paulada do Queen E e voltou. fica de boa. Ele É, mas salvou. já é resistente. A roupa só daria invisibilidade pra ele. Só É, só isso. dá esses bagulho, Você quer tipo, falar de. só isso. Ô, mano, Cara, o Sanji, pra ele mim, eu não. acho que não vai Ele... desenvolver mais o Sanji. Né? Não desenvolve Não, mais o Sanji. vai porque vai ter o arco do Sanji final, ele encontrando a ilha, então ele vai ter Não, um. aí é outra parada. Ele vai ter que desenvolver ele com um final, mas. Ô, mano, vocês têm noção que o Sanji, ele não quer lutar. Ele não quer lutar, o Sanji só quer ser um cozinheiro, mano. Isso que é o da hora do Sanji. O Sanji não Ah, liga você é pra fanboy do luta. Sanji, né? Não, eu gosto do Sanji, eu acho que o Sanji. Eu acho que o Zoro, seu imediato do Luffy, faz sentido. O Zoro é o mais forte, o Zoro é o sério. O Zoro faz sentido ser o imediato do Luffy. Mas eu acho o Sanji o personagem mais da hora porque o Sanji. Mano, ele não liga pra lutar. Ele tem um motivo pra ele ser gado.
Porque ele não é gato porque ele só é gato. Tem a parada da mãe dele, que é por causa da mãe dele que ele ama as mulheres, que ele sofreu muito. A infância dele é a mais ruim de todas ali. Se pá, a da Robin é liberada do Sanji. Mano, e ele não usa a mão pra lutar, mano. Ele se nerfa o tempo todo no anime. Ele não usa a mão, ele não treina, ele joga a roupa de armadura dele fora. Ele se Ó, nerfa, mano. Ele é já tipo. vou dar um mini spoiler pra vocês. Tá falando que o Sanji não é coisado? O Sanji luta contra um ancião Luta contra o ancião. e luta contra o Kizaru. É, mas o Zoro também, né? É, O Zoro também luta contra o Kizaru, né? É O só o Zoro Sanji. o Zoro vai lutar contra o Rob Lute. O Robin Lute. E se eu não me engano, ele vai tirar O Zoro vai amassar o uma Robin. mini briga de espadinha com o ancião da espada lá. Se eu não me engano, é só isso. Mano, eu vejo o Zoro como um cara que só serve pra briga. Não vejo ele como um Mas personagem é isso, bem mano. Ele quer desenvolvido. ser o espadachim mais forte. E eu acho que falta desenvolver ele. É igual o Chup, mano. O ah, falta Zop. desenvolver muito personagem, pô. O Brook mesmo já podia estar o mais sinistro daquela porra ali. Não, mas Só que Desenvolver. a gente vê a evolução que o Brook teve no arco da Big Mom. É, o o Brook bicho teve uma evolução não, evolução muito daquele arco boa. ele quebrou o retrato, Pois andou, é. dormiu com a Big Mom. O Brook- Ô, mano, é igual o Zop, mano. Mano, o Zop, ele era um merda. Vamos começar Ainda assim. O acho Zop ele um era um merda. merda. Ele ainda continua Chato. bosta. Por mim ele Chato. pode Ô, morrer. mano, naquele arco do Zop do navio, você vê outro cara, mano. Você vê outro Zop na luta contra o Luffy. O Zop Do fez o Luffy, capitão sofrer, mano. Penar pra ganhar dele. Aí você pensa o quê? Pô, o Zop vai mudar. Ele pode continuar bobinho, mas ele vai virar um cara mais, né? Sangue no Não, Zop. eu Mano, o acho Zop que volta a ser o mesmo bobo de sempre, mano. eu acho que o One Piece não consegue me fazer gostar do Zop não, velho. Não O faz o One Zop, Piece. mano. Mano, O Zop só correu no arco do Kaido, mano. Ele só correu. A Nami fez mais coisa que ele. tipo assim, a gente tem que ver que toda vez que os personagens têm um arco deles, eles ficam melhor. Todo mundo Isso. fala que o arco de desenvolvimento do Zop vai ser em Elbaf. Mas Porque, será que vai fazer eu gostar? Não sei. Se ele mudar o jeito que ele é e ficar, tipo, um pouco parecido com o pai dele, sem ser medroso, Isso. O com foco é certeza o pai ele dele, vai mano. ficar mais da hora. É, porque tem Mas agora, se ele continuar medroso, pô, uma coisa, sei lá, jogar com mano. um cômico que exagerou, né, velho? Os caras falam Exagerou. que o pai do Sop é o pai do Sop, mano, que tem O melhor haki da o hack, precisão? é o melhor O hackeado, melhor haki da tipo, precisão é do pai do Zop. E vai ser do Zop. É óbvio. né? Mas o Zop tem que desenvolver muito com o personagem. Ah, mano, o Zop, o Frank evoluiu mais que o Zop, mano. O Zop tá desde. Ele é um dos top 5 primeiros a entrar no bando, mano. E E ele é a mesma coisa. esse arco de Elbaf vai desenvolver todo mundo. É literalmente o arco que vai desenvolver todo mundo. Todo mundo Porque vai ter um time skip da vida aí. é porque, tipo, mano, o arco a gente tem luta contra personagem extremamente forte. Foda. A gente tem bagulho da história do século perdido, que é a Robin. A gente tem falando sobre as armas ancestrais. As armas ancestrais. Tem também Aí as lutas do passado também. tem a teoria que as armas ancestrais, uma delas. Tem uma teoria não, que a arma de Pluton, eu acho, que é o que o Frank sabe construir, alguma parada assim. Isso. Tem Você viu a essa, que é a teoria do que o Frank. chapéu do Luffy é uma das armas ancestrais, mano? Não, isso aí já é migué demais. Que, né, Eu nem vi a todo teoria que o chapéu do Luffy, a marinha que é atrás dele, por todo sentido, e o Shanks passou pro Luffy. essa daí é dos mesmos criadores que falando que a Crocodile é a mãe dele. É Pô, porque mas faz sentido. as armas ancestrais, a gente tem Pluton, Poseidon, a Mother Flame. A Mother Flame é aquela que atacou a Não, ilha. não é que a Mother Aquela que Flame. atacou a ilha é uma... A é uma arma ancestral. Só que não é a Mother Flame. A Mother Flame ela é usada de combustível nessa arma. Entendeu? Isso. Mas é tipo assim, faz sentido, porque o Shanks, quando ele conheceu o Luffy, ele perdeu o braço, que supostamente foi pra. Porque o braço tinha um registro com a marinha, então o Shanks quis perder esse braço. E entregar o chapéu também foi tipo assim. Mano, pode ser que esse chapéu seja uma arma, mano. Porque quando Aí o Oda tem que inventar muito pra aquilo ali ser uma É, arma. tem que inventar muito pro pra. Que a gente sabe, tanto que tem teoria hoje em dia, do Loki no mangá, né?
Isso. O Loki ele tá preso, O isso é Loki normal. O caiu no Loki ele bicho. tá preso, Ô, pera aí que eu vou aqui no banheiro. o Loki ele tá preso, tá? O Loki ele tá preso por ter matado o pai e ter Isso. comido uma fruta mítica, que ninguém sabe qual que é. E é o Loki dos Vikings. Sim, o Loki do É o Dielbaf, o Loki da gigante. lore dos Vikings. Aí a gente descobre uma parada lá e tal, e a teoria vira: o Loki não comeu a fruta, porque o Sandy não, o Shanks tomou a fruta, que era a fruta do Luffy. Que? O Loki tava com a fruta do Luffy? Por- Porque o Loki fala que é o deus do sol. E que Mas a gente sabe que o deus do sol é quem? Nika. é a Nika, é a fruta do E Luffy. quem é Nika? Luffy. Do Luffy. Mas o Shanks não Então, roubou a fruta dele da marinha? Que mostra lá que ele roubou a guarda. fruta da marinha. Só que a fruta antes estava em posse do rei dos gigantes. Isso, que é o. Esqueci o nome dele, Eu o esqueci Golden, também. o Joy Boy. Não, não é isso não, velho. Se perdeu. Não? Mas a fruta estava em posse de Elbaf. É o Bafo. Aí tem o Loki foi preso, por quê? Existia o Loki, existia mais um cara que eu não lembro o nome, e existia o pai do Loki, que era o rei. O pai do Loki, o rei morreu, esse cara falou que era o Loki. Aí o Loki foi pro mundo, né? Tipo, saiu de Elbaf e foi pro mundo. Aí foi lá quando ele se encontrou com o Shanks e tal, ele ia atrás do Shanks. O Shanks derrotou ele, só que existia a teoria que ele comeu uma fruta mítica. O Só que Loki. o Loki. Que o Loki comeu uma fruta mítica. Só que o Loki sempre fala que ele é o deus do sol. E ele que vai trazer a destruição pro mundo. Só que a Caralho, gente sabe que ele não é o deus do sol, que o deus do sol é quem? Luffy. o Luffy. E nem que a fruta do Deus do Sol vai trazer destruição pro mundo. Porque a fruta do Deus do Eu? Sol já foi Ué, cadê aquela contratada. teoria lá que se o bicho ficar puto lá, João? Mano, o Nika, O Deus do Sol. ele é um guerreiro, ele é um deus do sol, ele é sorridente e Isso. tal, ele traz a alegria para as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele traz alegria, ele traz a destruição. Porque não Mas a existe fruta. só uma teoria sobre Nika. Que ele é um deus bom e tal, que liberta os escravos e tal. Ao mesmo tempo Mas que ele é um liberta os Deus escravos, ele é um deus bom. bom. Só que ao mesmo tempo que ele traz a destruição, traz a libertação, ele traz a destruição. Tanto que a maior teoria é que o quê? O Que o Nick é Luffy do vai mal. destruir a Grand Line. O Luffy, Vai destruir a Grand Line. mano, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eles não vão fazer o Mas Luffy sim, virar o vilão do anime. se você Não vão destruir fazer a a Grand fruta do Line, o que que Luffy ser uma acontece, fruta da ô destruição, mano. Gordão? Se Quem, você quem, destruir a quem, Grand Line, o que que acontece? quem mora em cima da Grand Line? Os foda lá, né? Os Tenryubito, O Terubi. os Dragon Celestial, a Mas mesma tirando coisa. isso, Mas se você tirar a Grand Line, os dois mares se juntam. Todos os mar vai se E isso juntar, vai vira formar o All Blue. o All Blue. vai formar o All Blue. Mas caralho. Mas eu tenho uma teoria, mano, que o Luffy vai morrer novo, mano. Eu acho que o Luffy não vive até isso. A minha teoria é que o eu Luffy acho vai. Mano, existe até a teoria de viagem no tempo em One Piece. Não, mas essa teoria é do mesmo que o Crocodile é mãe do Luffy. Não é a Não, mesma, mano. Não, não é a mesma, porque a gente tem uma fruta Dos mesmos criadores. na no, a gente tem uma fruta que ela é Ele que ele capaz de mandar pro futuro. A gente tem essa fruta de mandar pro futuro. O futuro? A da esposa do Oden, que mandou os samurais 20 anos, parada assim. Nossa, é verdade. A gente tem essa fruta. Se a gente tem a fruta De mandar pra pro mandar pro futuro. futuro, por que a É. gente não tem a fruta de voltar De pro mandar passado? pro passado. Bora te Tanto que destruir, o, tanto que o Vegapunk ele explica. Pô, as frutas, as Akumas no Mi, elas são o quê? Desejos das pessoas. Uhum. Isso. Aí, Elas nascem de desejos das pessoas. Então tem a teoria que o Luffy, pá, né, Deus do Sol, Nika, ele é mandado de volta pro passado. Caralho, E aí o que que ele faz? Como ele é mandado de volta pro passado, ele vai pro século perdido. Então o que que ele manda fazer? Ele manda escrever os poneglyphs.
Tipo, a tripulação dele, né? A tripulação dele e tal. Ele manda escrever os poneglyphs pra o quê? Tá registrado na história pra ninguém nunca se esquecer. Então isso já aconteceu. É como se tivesse acontecido, ele tivesse um tivesse loop. O Luffy tivesse já mas a escrito gente os vai ver. poneglyphs. É como se ele tivesse escrito o poneglifo e o atual Luffy é o Luffy que vai vencer o Por isso governo que é mundial. o Joy Boy. É. Entendi. Tanto O que atual quando o Gold Roger acha lá em Laugh Tale o baú assim, né? Acha o tesouro, ele fala que queria viver no mesmo tempo de Joy Boy. Pô, mas o Roger, se tivesse essa fruta, o Roger teria voltado pro passado por causa da doença, mano. Não, pô, não, 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 mano. pera aí. O que tá na Laugh Day lá que falou que abriu o baú não é a fruta. Não, eu tô É falando as que se histórias. existe a fruta, o Roger ia atrás dela. A gente não sabe o que é o One Piece. Não sabemos. A, Mas ge- vamos a saber. gente só tem uma noção de que a única pessoa que vai usufruir do One Piece é Joy Boy, Que é o Luffy. que é o Luffy. Não, mas aqui, o Shanks, ele deve estar querendo usufruir, porque quando acabou a saga de Wano, ele falou, agora vamos atrás do One Piece. Mas Eu acho estranho, por que o Shanks deixaria também a fruta? isso, eu acho que Não é, precisa de ele não Joy Boy. deixou a fruta pro Luffy. Ele não, isso Ah, que eu com não ele. todo mundo, Mas o todo Ennis mundo não sabe, indicou ele. todo O mundo Shanks sabe que não as, também. todo mundo sabe que as Doans, elas escolhem o usuário. Ah, é verdade. Não é o usuário que escolhe a Zoan. Tanto que Mas ele É. sabia que era Nika. sabia, ele já sabia que era a Nika. Tanto que quando ele pega a fruta, ele rouba, ele vai pra ilha onde o Luffy tá, procurando quem? O Ace. Porque Isso. o Ace, o Gold Roger fala, o próximo rei dos piratas vai ser quem? Meu filho. Então ele pega a fruta, vai pra Ele ilha. sabe que ele foi pra ilha atrás do É. Ace, não por causa do Luffy. Ah, o Ace chegando mais cedo lá pra visitar o pai. Visitou mais cedo. Contando mentira, eu fui o rei dos piratas, pai. Aí a fruta escolhe o Luffy. A Tanto que o Luffy, quando era criança, ele era o quê? Ele era um menino chorão É, e bobão. tal, não sei o quê, briguento. Depois que ele come a fruta, ele vira o quê? Ele vira sorridente, brincalhão, não sei o quê. Então a fruta já manifestava. Né? Caralho, é Já se verdade, o Luffy manifestava antes no da dele. fruta, ele era mó chorão mesmo, mano. Sim. E ele era birradinho, que eu ficava lendo que ele falava, eu vou com você, com o Shanks lá. Pois é, e tanto que depois que ele come a fruta, ele tem uma mudança de personalidade assim, não é brusca, é com o tempo, claro. Mas ele É, tem porque no aquela começo mudança de de One Piece o personalidade. Luffy só ri. Vocês lembram do começo do anime, quando o Luffy só Sim. ria? Dava Até raiva? hoje. Não, mas... Por isso que quando a gente vê o Luffy sorridente, que eu falei de Deus, tipo, da libertação e Deus da destruição, quando a gente vê o Luffy sorridente, ele é muito sorridente. Só que quando a gente vê ele puto, ele tá muito puto. Ele tá muito puto. É difícil deixar Tipo, o ele Luffy não tá, tipo, puto, tranquilo. Ele tá muito, muito puto. muito... Ô, mano, é aquela encarada, vocês lembram aquela encarada quando ele passa do Kaido e da Big Mom? E o Kaido e a Big Mom tá falando pra caramba e o Luffy só andando, mano. E o Zoro, mano, o Zoro, é por isso que vocês falam tanto do Zoro, mano. O Zoro percebe muito essas coisas, mano. Eu acho que de entender o Luffy, o Zoro é o melhor personagem do bando. É. Pra entender o Luffy, mano. Que o Zoro já dá uma olhada pro Luffy, tipo assim, o Luffy tá diferente, mano. É. Mano, o Luffy, ele é muito extremo nesse negócio. Mano, o Oda também é muito filho da puta, né, mano? Como que pensou nisso tão antes, mano? Mas papo reto que eu prefiro o Luffy sério do que ele sorridente, viu, velho? Ele sorridente. mano, o Luffy Quando é ele porque fica a gente sério, não... o bagulho vai ficar doido. O Luffy sério é muito bom de ver, mano. Aquela surda dele contra o Kaido. É que quando ele vira o Gear 5, você acha que ele tá um bobão. Mas é foda, porque o Luffy tá sério, mas na Gear 5 ele só luta daquele jeito. No Gear 5 é porque quanto mais liberto ele se sente, quanto mais sorridente ele tá, mais forte ele é. Forte ele tá, mas o coração tá evolução ainda, batendo. Hã? Tem evolução ainda, então, né? Eu acho que diferente do Gear 5, não. Mas a gente tá- upgrade no Gear 5. A gente tá vendo o Gear 5 do Luffy, ele não controlando a fruta. A fruta tá controlando ele. Tipo, a gente sabe que ele consegue se transformar no Gear 5. Só que agora controlar a transformação, É outro a gente tá percebendo ele evoluindo aos poucos, Sim. né?
É, porque a primeira despertou, aí a segunda lá contra o Lute, né? O bicho já Lute. foi- O Lute já tava É, melhor. na já segunda ele podia já se tava melhor. transformar. Na terceira contra Kizaru e os anciões, ele já tava melhor. Então a gente tá percebendo uma melhora dele ao controlar. É porque ele tem que controlar a batida do coração, né? Tem que sincronizar É, a batida do ele tem que coração. sincronizar a batida do coração dele com os tambores da libertação. O Luffy provavelmente vai controlar melhor essa fruta. Muito Luffy é o melhor. maior protagonista de todos os animes. O Luffy. Pronto. Não, mas isso tem que guardar para outro debate. Tá, Guarda pro mas próximo a episódio. gente acabou saindo do tema de novo, que a gente só Saiu. saiu antes. Não, mas é um bom debate. Eu não acho que o Luffy seja o melhor protagonista de todos os animes. Mas não vou falar quem seja, porque eu acho que Ah, Goku. eu tô. Mas eu Eu acho tô que dá pra guardar pro próximo episódio, mano. Lembrando que deu o nosso tempo, nossa hora. Nossa hora de CLT é cara, deu 40 minutos de programa. Quem ouviu até aqui quer ver ouvir outro? Vai pro próximo. Aqui acabou. O próximo dá o spoiler aí do próximo que é. Vai Já pro sabe? próximo. Spoiler. Vai pro próximo que já acabou. Mas Tem muitos dá um debates spoiler bons. do que é, dá um Dá um spoiler do que é. que é, pô. Da spoiler do próximo programa. Ó, a gente vai ter. Quem ouviu até aqui também merece, né, pô? 40 minutos de nego falando bosta, tem que merece. Eita, tu O merece próximo não. programa. Ficou Merece não, que ele ficou mudo. Vai dar alt tab aí, vai dar alt tab. Merece não, merece não. Mano. O próximo programa, o tema não tá definido, mas o nosso canal é envolvido com games, animes, HQs e gerais. E pornô. Mas a gente tinha pensado em fazer um tema muito absurdo. Tem coisas boas-vindas em breve, mano. Tem coisas boas-vindas em breve, galera. O Catimba vai melhorar bastante. Tem coisas boas vindo aí. Ih, tá doido. Então eu Vai vou censurar, né, despedir. pra falar. Mano, hoje eu nem apresentei vocês, então eu vou apresentar despedindo, mano. Vocês já são de casa. Ele não tá conseguindo terminar esse episódio. Então a gente Então, a gente termina por ele. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem. Acompanhem tanto no Spotify, no YouTube, tem Disney, no TikTok, no Deezer, Catimba, ok? Cate. Podem pesquisar, ir lá, deem like, compartilhem, comentem, entendeu? Só E agradeço. até semana as que vem. pessoas que qualquer coisa na próxima a gente lê os comentários aqui também. Deixa os comentários aí, se Deixa vocês os concordam, comentários, a se, gente gosta se muito não dos comentários. concorda, o que vocês acham que poderia melhorar, qualquer Comentando coisa. só nos Comenta. ajuda. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. Catimbeiros e catimbeiras. É nóis, obrigado por mais um Valeu, episódio. falou. Tamo junto, valeu, falou.